Fala, meu povo! Galera, vamos abordar o tema índices, né? Ou os famosos index, nos bancos de dados, que são outras estruturas aí importantíssimas, né, dentro das estruturas do banco de dados. Lógico que a tabela é a estrutura principal, né? A tabela é a estrutura principal, mas nós temos outras estruturas também utilizadas aí no contexto de banco de dados, como é o caso dos índices, caso das visões e muitas outras estruturas que podem ser criadas nos bancos de dados. Vamos lá em relação aos índices, tá? Adianto que a gente não vai aqui esgotar tudo que pode, né? Tudo que pode ser falado sobre índice, porque índice pode ser muito avançado. Você pode ter coisa muito avançada de índice. A gente vai falar as bases dos índices. Olha só, pessoal, o índice, né? Assim, conceitualmente, é bem tranquilo de entender, porque é só a gente lembrar de quem? Lembrar de um sumário. Lembrar de um sumário. Então, olha só, tem a figurinha do sumário, e aí tem, né, quais os conteúdos que existem, e tem as páginas. Conteúdos e páginas. Para que serve isso? Para que você, quando precisar de um determinado conteúdo, você pesquise o conteúdo que você quer e vá direto ou mais próximo daquele ponto que você precisa, sem que você tenha que percorrer página por página procurando a informação. Então, o índice sumário, né, na parte documental, textual, funciona assim. Tranquilo, funciona assim, né? Da mesma forma, nos bancos de dados, nós vamos ter índices com esse objetivo, de facilitar, de otimizar o acesso à informação, para que o banco de dados não precise percorrer todas as informações da tabela para achar aquela informação que está sendo necessária, que está sendo buscada. Então, para isso que servem os índices. Então, conceitualmente, os índices são o quê? São estruturas de acesso auxiliares associadas a tabelas que são utilizados para agilizar a recuperação de registros em resposta a certa condição de pesquisa. Ou seja, qual que é o objetivo aqui? É justamente agilizar a consulta, agilizar a recuperação desses registros. Você pode ter uma tabela com milhares de registros, com milhares de linhas. E aí, às vezes, você quer buscar uma informação específica. Se o SGBD tiver que buscar linha por linha, vai ter um tempo, vai ter uma demora. Se ele tiver uma forma de buscar isso de forma mais rápida, então vai demorar muito menos. Vai ter uma otimização, vai ter uma agilidade, vai ter uma velocidade maior no retorno da informação. Então, os índices são essas estruturas auxiliares que permitem isso. Eles permitem isso oferecendo caminhos de acesso secundários. Então, eles fornecem, né, caminho de acesso secundário, ou seja, outra sistemática para encontrar aquela informação que não seja a sistemática sequencial, que não seja a sistemática linha a linha. E aí eles vão fazer isso com base no que a gente chama de campos de indexação, ou seja, vão utilizar alguns campos da tabela, né? Então, algum campo da tabela ou alguns campos vão ser definidos como índice. E com base nesses campos, essa forma alternativa, esses caminhos alternativos vão ser oferecidos através de ponteiros, ou seja, vai ter alguma sistemática que aquela informação vai apontar já para um caminho específico, vai apontar já para uma sistemática mais rápida de recuperação da informação. Então veja que nós temos vantagens e mais vantagens de se utilizar índices, porque eles trazem uma consulta mais otimizada. Só que, então, professor, o que é que eu posso fazer? Eu posso, já que o índice é um campo, né, uma coluna, eu posso criar um índice para cada coluna da tabela. Aí eu vou conseguir consultar qualquer informação muito rápido. Muito rápido, né? Fazer a consulta muito rápida. Não, não é assim que funciona. Os índices, eles não devem ser criados de maneira ilimitada. Não devem ser criados sem nenhum cuidado. Por quê? Porque também podem trazer algumas desvantagens. Quais são as desvantagens desses índices? Já que a gente viu as vantagens, viu as características. Primeiro, piora a performance de escrita no banco de dados, pessoal. Porque toda vez que alguma informação lá que for chave for alterada, que for o índice for alterada, vai ter que ser alterado o índice também. Então vai ter que ser duas alterações agora. Vai ter que mexer na própria coluna e vai ter que mexer na informação do índice também.
Então, tudo que for modificar vai ter que mexer em 2 lugares. Então, tem um problema em relação a isso, né? Por isso que ele diz, piora a performance em escrita. A consulta é muito mais rápida, certo? Certo? A consulta de dados vai ser mais rápida. Agora, a performance da escrita pode piorar. Pode piorar. Por quê? Porque eu vou ter que modificar em 2 lugares agora. Aumenta o consumo de espaço de armazenamento, lógico, né? O índice vai ocupar um espaço em disco, vai requerer uma memória. Aumenta a necessidade de manutenção interna do banco de dados, né? Porque eu preciso também agora estar de olho nessa estrutura. Preciso estar de olho nessa estrutura do índice. E pode, olha só que informação importante. Pode piorar, pode diminuir a performance de consulta. Como assim, professor? Não é o objetivo do índice melhorar o desempenho? Melhorar? Sim. Só que toda vez que você, né, toda vez que você vai mexer, toda vez que você vai mexer aí, se você começar a colocar muito índice, né? Se você colocar muito índice, pode ser que haja uma piora. Não há garantia, pessoal, que todas as consultas sejam mais rápidas por índice. Como assim, professor? Porque olha só, se eu falei para vocês que você vai consultar linha a linha. Então, supor que você tem 10 milhões de registros na sua tabela. Se você vai consultar com índice, a gente vai ver um exemplo de como é que funciona essa consulta, mas você vai ficar dividindo essa tabela meio a meio. Então, você vai olhar na parte de cima ou na parte de baixo. Mas se o seu registro que você quiser for o primeiro registro, não era mais rápido ter consultado linha a linha? Então, nem sempre o índice vai funcionar da melhor forma possível. Então, por isso que tem que ter feito uma análise de que índices criar. Não é sair criando índice para qualquer campo, não. Tem que verificar se aquele índice de fato, se aquele índice realmente vai trazer uma melhora de performance. Beleza? Professor, entendi o objetivo do índice, entendi que ele não tem que ser usado de forma indistinta, mas eu quero ver aí como é que funciona uma busca com índice e uma busca sem índice para a gente entender, né? Tirar um pouco dessa abstração e ver como é que funciona isso. Tá aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, busca sem índices. Vamos buscar sem índice. Como é que funciona? Ó, quando a gente tem uma tabela e executa uma consulta sobre a operação sobre ela, né, consultar algum dado, a gente faz um select lá no SQL. Não se estresse se não entender isso aqui agora. Não se estressem. Só quero que vocês saibam que eu vou consultar um dado. Aí o SGBD chama uma ação específica lá que é o Table Scan. Ele vai escanear a tabela. Ele vai passar linha por linha, escaneando a tabela, né? Vai passar um escaneando a tabela. Olhando se aquele registro é o que você está consultando. Então vamos supor que você queira consultar nessa tabelinha aqui, ó, o cidadão de código 3. Então, o que é que vai acontecer na busca sem índices? Na busca sem índices, ele vai olhar para a primeira linha. O cidadão tem código 3? Não. Então, você desconsidera, passa para a próxima. O cidadão tem código 3? Não. Então, você desconsidera, passa para a próxima. O próximo tem código 3? Sim. Então, você retorna esse registro. Então, Maria vai ser retornada. Ok, era isso que você queria. A cidadã, no caso, que tem o código 3. Ok, retornou. Só que você teve que fazer isso linha a linha. Isso é a busca sem índices. Normalmente é isso que acontece. Tá? Normalmente é isso que acontece. Agora vamos... Beleza, pessoal. Nós estamos falando aqui de uma tabela com 3 linhas. Viram que não é tão difícil, não é tão demorado. Agora pensa numa tabela de 10 milhões de registros. E que o registro esteja lá no final, por exemplo. Demora, né? Para fazer essa comparação demora. Agora vamos ver como é que funciona a busca com índice. A busca com índice, pessoal, aí nós vamos ter uma ordenação com base no índice. Então, o campo índice, o campo de indexação, que a gente chama, né? Ele vai ser utilizado para que a gente faça uma ordenação. Então, supondo que o índice é o código, então nós vamos ter a ordenação com base nesse código. E aí, agora, nós vamos utilizar o que a gente chama de busca binária. Professor, o que é busca binária, hein? O que é busca binária? Busca binária, pessoal, simplesmente é a gente dividir o conjunto de dados que a gente tem meio a meio, sempre até achar o que a gente precisa. Então a gente vai sempre trabalhando com a metade. Então eu tinha lá, ó, a tabelinha com 10 registros, e aí quando o meu índice está no campo código,
Eu poderia ter um índice no campo nome também? Poderia ter um índice no campo nome também, se for interessante. Aí ele iria ordenar em ordem alfabética, então foi tudo resolvido. No campo código é o nosso índice. Aí o que é que vai fazer a busca? Vai fazer a divisão no meio. Ao invés de sair já buscando, né, ao invés de já sair buscando, ele vai fazer a busca no meio. Ele vai cortar, ele vai quebrar os dados, né? Vai quebrar a quantidade de dados no meio. Então ele vai ter aqui agora, a gente vai ter a primeira metade e a gente vai ter a segunda metade, né? Vai ter a primeira metade e a segunda metade. Vamos supor que a gente quer buscar Maria. A gente quer buscar Maria, que é de código 3. A gente quer buscar a de código 3, certo? Aí a gente vai olhar. Maria, ela tá aqui, nós vamos cortar no 5. Ela tá para baixo do 5 ou para cima do 5? Ela tá para baixo do 5, que a gente quer o 3, né? A gente quer o 3, então ela tá para baixo do 5. Ou seja, agora o SGBD não faz mais busca nessa galera aqui. Ele não faz mais busca nessa galera aqui. Porque ele já sabe que ela está na primeira metade. O código 3 está na primeira metade. Ele já sabe agora. Tá? Beleza. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer linha a linha agora e vai procurar o 3? Não, ele vai cortar na metade de novo. Ele vai cortar na metade de novo, pessoal. Ele vai supor aqui, ó, vai cortar aqui e vai olhar 2. Maria é menor do que 2 ou é maior que... Ou, Maria não, né? Que ele não sabe que é Maria ainda. Ele quer buscar Maria. Código 3 é maior que 2 ou menor que 2? Maior. Então eu vou descartar essa metade daqui de baixo. E vou buscar aqui na metade. E vou buscar nessa metade. Aí vou cortar na metade de novo. 3 é maior que 3 ou menor que 3? Não, já é o 3. Então achei o 3, Maria voltou. Vejam que nesse exemplo aqui, ó, a busca sem índice até era mais fácil, até era mais rápida, mas que a gente só tem 3 registros. Agora imagina isso aqui com 10 milhões de registros. Imagina isso aqui com 10 milhões de registros. Essa forma seria com certeza aí, né, praticamente certo de que ela seja muito mais efetiva. Então é assim que vai funcionar com o índice. Vai ter uma ordenação naquele campo de indexação e vai ter essa divisão binária, essa busca binária, divisão metade, metade, metade sempre. Poderia funcionar também da mesma forma aqui com o nome, pessoal. Só que aqui eu teria que ordenar pela ordem alfabética. Aí eu estaria procurando, vou procurar o João, beleza, João, eu vou pegar em ordem alfabética. Vou lá para a letra. Vou cortar na metade, né? Metade é qual? Sei lá. Vamos supor que a metade é o F. Aí eu vou olhar. J é maior que F ou menor que F? Qual metade tá? E assim vou. Metade é metade. Então, o que é um índice? O índice é a estrutura de acesso auxiliar. Para fechar, né, para resumir aqui. Estrutura de acesso auxiliar. Busca agilizar a recuperação de registros. Oferecendo aí caminhos alternativos. Por meio aí do uso de ponteiros para localizar esses dados. E lógico que não devem ser criados de maneira ilimitada e sem cuidados. Detalhe é, por exemplo, em relação aí às views e aos índices, às visões e aos índices, é lógico que, pessoal, a view também, né, ela fornece uma certa agilidade na consulta dos dados. Por quê? Porque o usuário não vai ter mais que se preocupar em escrever a consulta e vai direto chamar a visualização, direto chamar a view e vai ter os dados retornados. Só que, em termos de desempenho de consulta, lógico que o índice é muito mais aplicável para isso, porque o índice vai, de fato, olhar para a consulta, de fato, olhar para a busca do dado. Para a busca do dado. Então, em termos de desempenho, o índice está muito mais voltado para desempenho. A view, ela está muito mais voltada para a forma de visualização, para o que apresentar para o usuário. Beleza? Então, galera, em relação aos índices, né, é isso aí que a gente tem para abordar, né, o que cai de principal aí nas provas de concurso.